Continuando agora, senhores, vamos falar do patrocínio infiel, o artigo 355. Vamos lá. Olha só. Nesse caso, nós temos um crime que tem uma autoria muito própria. Quem pratica e quem pode praticar o artigo 355 são os advogados ou aqueles procuradores judiciais que são devidamente inscritos nos quadros da OAB. Vejam bem, o autor desse crime, ou advogado ou procurador judicial, ele acaba por trair o seu dever profissional. Por isso que chama patrocínio infiel. É a infidelidade. É quando ele patrocina de forma onerosa, com ganho financeiro ou gratuitamente, sem ganho financeiro, não interessa isso, uma causa em juízo, atuando de forma irregular, ou seja, não permitida pela legislação, tomando decisões, inclusive, contrárias ao interesse do seu próprio cliente, daquele que ele está representando. E com essa ação, infiel, de patrocinar uma causa atuando dessa forma irregular, ele acaba gerando um efetivo prejuízo ao seu cliente, sendo esse prejuízo ou material ou moral, mas gera prejuízo. Pode ser praticado por ação quando ele faz, por exemplo, um acordo prejudicial ao interesse do cliente. Ou ele pode ser praticado, inclusive, por omissão. Ele se omite no cumprimento dos prazos processuais e acaba por prejudicar o cliente. Ele não recorre dentro de um prazo certo, por exemplo. Eu vou ter a consumação do patrocínio infiel com o efetivo prejuízo ao cliente desse advogado ou procurador judicial. Ainda que essa situação lá na frente do processo possa ser revertida, existe o prejuízo naquele momento. Foi causado algum prejuízo. Tá ok? Tentativa é possível. Lá no parágrafo único do artigo 355, eu tenho o patrocínio simultâneo ou a tergiversação. Tem duas formas desse parágrafo único se concretizar. Olha só. Primeira delas, quando o advogado ou procurador judicial ele faz o patrocínio simultâneo, consistindo na conduta daquele advogado, daquele procurador judicial, que de forma concomitante ele zela, ainda que por interposta pessoa, os interesses de partes que são contrárias, que são divergentes. Como que ele vai defender duas pessoas que têm interesses antagônicos? Então é isso aí. E a segunda forma é quando ele faz o patrocínio simultâneo ou essa tergiversação, que vai consistir na conduta desse advogado, desse procurador judicial, que vai, olha só, renunciar ao mandado de uma parte, ou ele acaba sendo dispensado por essa parte que não está satisfeita, mas ele conhece tudo do processo, já conheceu a lógica daquela parte, e aí ele passa em seguida a representar a outra, a parte contrária. Existe efetivamente o prejuízo, gente. Bom, exploração de prestígio. Esse crime, ele fala daquele autor que solicita ou recebe dinheiro ou qualquer utilidade que tenha natureza econômica, mas esse autor solicita ou recebe esse dinheiro ou utilidade como uma contraprestação. Por quê? Porque ele ofereceu, seu grande poder de influência. Ou pelo menos em tese, ele fala que tem esse grande poder de influência junto a funcionário público, a um juiz, ao jurado, ao órgão do Ministério Público, a funcionário da Justiça, a perita, a tradutor, a intérprete, a testemunha. Então, ele mostra que ele teria essa grande influência e por buscar, com isso, obter uma injusta vantagem, ele pede essa contraprestação.
Então o que o autor quer? Quer dinheiro para influenciar nessas pessoas. E ele alega que ele tem esse poder de influência. Por isso que ele teria essa injusta vantagem. A vítima acaba por confiar nisso. Vejam bem, essa condição especial do servidor, invocada pelo agente, é o que diferencia este crime do artigo 332, que é o tráfico de influência. Se o agente estiver efetivamente em conluio com o servidor público, existe a corrupção passiva. Tá ok? Ele responde pela corrupção passiva. Fiz uma tabela para que nós possamos estabelecer uma diferenciação entre 3 tipos penais onde existe possibilidade de confusão em decorrência de fraudes. Olha só, lá no estelionato 171, eu tenho um crime patrimonial onde o autor visa, através da fraude, obter uma vantagem em prejuízo alheio. Assim que essa vantagem, assim que a fraude é empregada e o autor consegue receber a vantagem e o prejuízo alheio é gerado, existe a consumação do crime. O crime de tráfico de influência, do artigo 332, já não é patrimonial, é um crime contra a administração pública, porque gera dano à administração pública. Então, o autor do crime, ele vai lá e solicita, exige, cobra, obtém vantagem, promessa de vantagem, veja bem, a pretexto de influenciar em ato praticado por funcionário público. O crime vai se consumar com essa solicitação, com exigência, com a cobrança, perfeito? Da vantagem ilícita. Ok? No crime de exploração de prestígio, lá do 357, eu já tenho um crime que atenta contra a administração da justiça. Essa solicitação ou recebimento de dinheiro, utilidade, é a pretexto de influenciar, não na ação de funcionário público em geral, mas na ação de algumas pessoas, de alguns funcionários específicos que atuam no processo, que é o juiz, o jurado, o Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, e consuma ou com a solicitação ou com o recebimento de alguma vantagem indevida. Vamos tratar agora, senhores, sobre a desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito, 359, crime próprio, aonde o agente foi privado por decisão judicial ou privado ou suspenso por decisão judicial de exercer a sua função, a sua atividade, o seu direito, a sua autoridade ou munus. Então o agente foi privado. A decisão judicial determina que a função, a atividade, o direito, a autoridade ou munus não podem ser exercidas por aquele agente. Sujeito ativo, mesmo estando impedido por uma decisão transitada em julgada de natureza penal, ele contraria essa decisão e passa a exercer essa função, atividade, direito, autoridade ou munus. Então, ele desobedece uma decisão que o proibia do exercício dessas atividades. Não tem confusão do artigo 359 com 330, desobediência, por causa do princípio da especialidade. No 330, ao descumprimento, perfeito, geral, o agente desatende uma ordem legal de cunho geral, emanada por funcionário público. No 359, essa ordem é uma ordem judicial específica. Então não temos como fazer confusão nesses crimes. Eu coloquei aqui, só para ficar bastante claro, para quem tiver interesse, cada definição daquilo que o artigo 359 traz: função, atividade, direito, autoridade ou munus.